Existe um hábito espiritual extremamente simples, tão pequeno, que muitas pessoas poderiam pensar que ele não tem importância alguma. 5 minutos parecem pouco demais para mudar uma vida, pouco demais para transformar uma espiritualidade e pouco demais para influenciar o destino de uma alma. Porém, a história mostra algo surpreendente. Muitas das maiores transformações espirituais da humanidade começaram com decisões muito pequenas, repetidas diariamente com fidelidade. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de John Wesley, um homem cuja influência espiritual atravessou séculos e continua impactando milhões de pessoas até hoje. Quando olhamos para a história do cristianismo, vemos muitos líderes, pregadores e reformadores que marcaram profundamente sua geração, mas poucos tiveram uma disciplina espiritual tão constante quanto Wesley. Ele pregou milhares de sermões, percorreu longas distâncias a cavalo para levar a mensagem do Evangelho, enfrentou perseguições, organizou sociedades espirituais e ajudou a iniciar um movimento que mudaria o cenário do cristianismo na Inglaterra e além dela. No entanto, por trás de toda essa atividade impressionante, existia algo silencioso, algo que quase ninguém via, mas que sustentava toda a sua vida espiritual. Esse segredo não era apenas sua inteligência, nem apenas sua coragem ou sua capacidade de liderança. O verdadeiro segredo estava em sua comunhão diária com Deus, construída através de hábitos espirituais simples, constantes e profundamente intencionais. Entre esses hábitos, existia um que Wesley nunca ignorava. Algo tão simples que muitas pessoas hoje poderiam facilmente negligenciar. Pequenos momentos de silêncio e reflexão diante de Deus que muitas vezes duravam apenas alguns minutos, mas que tinham um significado espiritual enorme para ele. Wesley compreendia algo que muitos cristãos ainda estão tentando aprender hoje. A espiritualidade verdadeira não é construída apenas em grandes eventos religiosos, nem apenas em experiências emocionais intensas ou em momentos extraordinários de avivamento. A espiritualidade verdadeira é construída principalmente nos pequenos momentos diários, em que alguém decide voltar o coração para Deus com sinceridade. Por isso ele cultivava o hábito de parar, mesmo em meio à correria de sua rotina extremamente exigente, para dedicar alguns minutos apenas à presença de Deus. Esses 5 minutos não eram tratados como algo pequeno ou insignificante. Pelo contrário, Wesley via esses momentos como oportunidades preciosas para alinhar sua mente, examinar seu coração e renovar sua comunhão com o Senhor. Para ele, alguns minutos de verdadeira atenção espiritual podiam ter mais valor do que longas horas de religiosidade mecânica. Esse hábito começou a se formar muito cedo em sua vida. Durante seus anos na Universidade de Oxford, Wesley já demonstrava uma preocupação profunda com disciplina espiritual e crescimento interior. Ele acreditava que a vida cristã precisava ser vivida de forma intencional, com práticas concretas que mantivessem o coração conectado com Deus. Foi nesse período que ele, junto com alguns amigos igualmente comprometidos com a fé, começou a desenvolver um estilo de vida extremamente organizado espiritualmente. Esse grupo ficou conhecido mais tarde como Holy Club, um pequeno grupo de estudantes que decidiu levar sua fé extremamente a sério. Eles estabeleceram horários regulares para a oração, horários específicos para a leitura das Escrituras, momentos de exame espiritual e práticas de devoção pessoal. Também dedicavam tempo ao serviço aos necessitados, visitando prisioneiros e ajudando pessoas pobres. Mas algo muito importante fazia parte da rotina espiritual desse grupo: pequenos períodos de silêncio diante de Deus. Esses momentos de silêncio eram extremamente valiosos, porque permitiam algo que muitas pessoas raramente experimentam hoje: parar completamente e permitir que o coração se torne consciente da presença de Deus. Hoje vivemos em um mundo extremamente barulhento e acelerado. A maioria das pessoas passa o dia inteiro cercada por distrações,
Notificações, tarefas, preocupações e responsabilidades constantes. A mente raramente encontra espaço para descansar ou refletir profundamente. Mas Wesley acreditava que o silêncio espiritual era essencial para manter a alma sensível. Esses 5 minutos que ele esperava ao longo do dia não eram apenas uma pausa física. Era um momento de reposicionamento espiritual. Durante esses minutos, ele refletia sobre sua caminhada com Deus. Pensava nas decisões que havia tomado. Examinava suas atitudes, confessava suas falhas, buscava orientação divina e muitas vezes simplesmente permanecia em silêncio. Consciente da presença de Deus, pode parecer algo simples demais para ter impacto real, mas Wesley sabia que pequenas práticas espirituais repetidas diariamente têm poder de moldar profundamente o caráter de uma pessoa. Assim como pequenas gotas de água, caindo continuamente ao longo de anos, podem esculpir uma rocha sólida. Pequenos momentos de comunhão com Deus podem transformar profundamente a vida espiritual de alguém. Esse princípio se tornou uma das bases da espiritualidade que ele ensinava. Wesley dizia que a fé precisa ser cultivada diariamente. Ela não cresce automaticamente e também não se fortalece apenas através de sermões ou eventos espirituais. Ela cresce através de práticas constantes que mantêm o coração conectado com Deus. E esses 5 minutos de silêncio espiritual eram uma dessas práticas fundamentais. Mas há algo ainda mais interessante sobre esse hábito. Wesley não esperava ter um momento perfeito ou condições ideais para praticá-lo. Ele entendia que a vida raramente oferece condições perfeitas para a espiritualidade. Por isso ele aprendia a usar pequenos intervalos do dia, momentos entre viagens, momentos antes de pregar, momentos após conversas importantes, momentos no início ou no final do dia. Esses pequenos espaços se tornavam oportunidades para renovar sua comunhão com Deus. Esse tipo de disciplina revela algo muito profundo sobre a maneira como Wesley enxergava a vida espiritual. Ele não via a espiritualidade como algo separado da vida cotidiana, nem como uma atividade reservada apenas para momentos religiosos específicos. Para ele, Deus estava presente em todos os momentos da vida, e o papel do cristão era aprender a manter o coração sensível a essa presença. Talvez seja exatamente isso que torna esse hábito tão poderoso, porque ele mostra que uma vida espiritual profunda não depende necessariamente de longas horas de oração todos os dias. Claro que momentos prolongados de oração são extremamente valiosos, mas muitas vezes são os pequenos momentos de retorno à presença de Deus que mantém a chama espiritual acesa ao longo do dia. Wesley compreendia que o coração humano tende a se distrair facilmente. Ao longo do dia, a mente pode se encher de preocupações, responsabilidades, pressões e pensamentos diversos. Sem perceber, uma pessoa pode passar horas ou até dias sem realmente voltar seu coração para Deus. Esses 5 minutos funcionavam como um lembrete espiritual, um momento de recalibrar a alma, um momento de lembrar quem Deus é e qual é o verdadeiro propósito da vida. E quando alguém pratica esse tipo de hábito diariamente, algo interessante começa a acontecer. A presença de Deus deixa de ser apenas um conceito teológico e começa a se tornar uma experiência real na vida cotidiana. O coração começa a se tornar mais sensível, a mente começa a se tornar mais tranquila, as decisões começam a ser tomadas com mais sabedoria e a fé começa a se tornar mais estável. Pequenos momentos de comunhão produzem grandes transformações ao longo do tempo. Agora imagine por um momento o impacto que esse tipo de prática pode ter ao longo de anos. 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã, 5 minutos todos os dias. Ao longo de semanas, meses e anos, esses pequenos momentos se acumulam e moldam profundamente a vida espiritual de uma pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu com a vida de John Wesley. Sua vida extraordinária não foi construída apenas através de grandes momentos espirituais, mas através de pequenas decisões diárias de permanecer perto de Deus. E talvez seja
Exatamente aqui que surge uma pergunta importante para quem está ouvindo esta mensagem agora. Se 5 minutos diários tiveram tanto impacto na vida de Wesley, o que poderia acontecer se nós também decidíssemos reservar alguns minutos todos os dias para voltar nosso coração completamente para Deus? Se esta reflexão já está fazendo sentido para você, escreva nos comentários: eu quero esses 5 minutos com Deus. Deixe o seu like para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a fé e despertam a vida espiritual. Mas existe algo ainda mais interessante sobre esse hábito que Wesley praticava. Esses 5 minutos não eram apenas momentos de silêncio aleatório. Eles seguiam um padrão espiritual muito específico que ajudava a transformar esses minutos em um encontro profundo com Deus. E entender esse padrão pode revelar um segredo espiritual extremamente poderoso. Algo que vamos continuar explorando. Existe algo extremamente interessante sobre esses 5 minutos que John Wesley nunca ignorava. Para ele, não era apenas uma pausa qualquer no meio do dia. Não era simplesmente parar por alguns instantes para descansar a mente ou aliviar o cansaço. Esses minutos tinham uma estrutura espiritual muito clara, um propósito profundo e uma intenção que transformava algo aparentemente pequeno em um encontro real com Deus. Wesley entendia que o coração humano é extremamente fácil de se distrair. Ao longo do dia, pensamentos surgem constantemente, preocupações aparecem, responsabilidades se acumulam e, muitas vezes, sem perceber, a alma começa a se afastar da consciência. Da presença de Deus não significa que a pessoa deixou de crer. Não significa que abandonou a fé, mas significa que o coração perdeu sensibilidade espiritual. E foi exatamente para combater esse enfraquecimento silencioso da vida espiritual que Wesley cultivou esse hábito tão simples, porém tão poderoso. Quando ele separava esses poucos minutos diante de Deus, existiam alguns movimentos interiores que ele praticava quase sempre. Primeiro vinha um momento de consciência. Ele parava completamente e lembrava a si mesmo de algo fundamental. Deus está presente. Essa consciência simples mudava completamente a maneira como ele se posicionava espiritualmente. Não era apenas uma oração feita por obrigação religiosa, não era apenas repetir palavras aprendidas, era reconhecer, de maneira profunda e deliberada, que ele estava diante do Deus vivo. Esse primeiro movimento espiritual já transformava completamente o coração. Muitas vezes, as pessoas tentam orar sem primeiro aquietar o coração, sem primeiro reconhecer a presença de Deus, e por isso, suas orações se tornam rápidas, apressadas e distraídas. Wesley sabia que a alma precisa de alguns instantes para se voltar completamente para Deus. Depois desse momento de consciência vinha algo que ele considerava extremamente importante: o exame do coração. Wesley acreditava profundamente que o crescimento espiritual depende da capacidade de olhar para dentro com sinceridade. Durante esses minutos, ele refletia sobre suas atitudes, suas palavras, suas intenções e seus pensamentos. Perguntava a si mesmo se havia algo em sua vida que precisava ser corrigido, se havia algo que precisava ser confessado, se havia atitudes que não estavam alinhadas com o Evangelho. Esse tipo de exame espiritual não era feito com medo ou condenação, mas com humildade e desejo sincero de crescer espiritualmente. Ele acreditava que Deus trabalha profundamente no coração daqueles que se aproximam com sinceridade. Depois desse exame interior vinha a gratidão. Wesley tinha uma convicção muito clara: um coração grato permanece espiritualmente vivo. Muitas pessoas passam o dia inteiro focadas apenas nos problemas, nas dificuldades e nas preocupações. Quando alguém vive dessa forma, a mente se torna pesada, a fé se enfraquece e a esperança começa a desaparecer lentamente. Wesley lutava contra isso cultivando gratidão consciente. Mesmo em dias difíceis, ele procurava lembrar-se das bênçãos de Deus, das oportunidades que havia recebido,
das pessoas que faziam parte de sua vida e das evidências da graça divina ao longo de sua caminhada. Essa prática simples fortalecia profundamente sua fé, porque a gratidão tem o poder de reposicionar o coração. Depois da gratidão vinha a entrega. Durante esses minutos, Wesley entregava a Deus suas decisões, suas responsabilidades, suas preocupações e até mesmo suas limitações. Ele sabia que sua missão era grande, sabia que as responsabilidades que carregava eram muitas e também sabia que não tinha força suficiente para cumprir tudo sozinho. Por isso, esses minutos se tornavam um momento de rendição espiritual. Ele colocava diante de Deus aquilo que estava além de sua capacidade e confiava que o Senhor conduziria seus passos. Esse tipo de entrega trazia paz ao coração. Quando alguém aprende a entregar suas preocupações a Deus, a mente se torna mais leve e a vida espiritual se fortalece. Mas talvez o momento mais profundo desses 5 minutos fosse o silêncio. Sem silêncio. Wesley acreditava que a espiritualidade não se constrói apenas falando com Deus, mas também aprendendo a ficar em silêncio diante dele. Esse silêncio não era vazio, não era ausência de pensamento. Era um silêncio cheio de reverência e atenção. Era um momento em que ele simplesmente permanecia consciente da presença de Deus, permitindo que sua mente se aquietasse e que sua alma descansasse. Hoje, muitas pessoas acham extremamente difícil permanecer em silêncio por alguns minutos, porque a mente está acostumada a estímulos constantes, distrações contínuas e pensamentos acelerados. Mas Wesley sabia que é no silêncio que muitas vezes o coração se torna mais sensível à direção de Deus. Esses poucos minutos tinham um efeito acumulativo impressionante. Cada pausa espiritual fortalecia sua consciência de Deus. Cada momento de reflexão refinava seu caráter. Cada expressão de gratidão fortalecia sua fé e cada entrega renovava sua confiança no Senhor. Ao longo de dias, semanas, meses e anos, esses momentos aparentemente pequenos foram moldando profundamente sua vida interior. É importante entender algo aqui. A grandeza espiritual de Wesley não nasceu apenas de sua inteligência teológica ou de sua capacidade de liderança. Ela nasceu, em grande parte, da constância desses hábitos invisíveis que sustentavam sua comunhão com Deus. Esse princípio continua sendo extremamente relevante hoje. Muitas pessoas desejam uma vida espiritual profunda, desejam sentir a presença de Deus de forma mais clara, desejam ter fé mais firme e coração mais sensível. Porém, muitas vezes procuram experiências extraordinárias e ignoram práticas simples que podem transformar a vida espiritual. Wesley nos mostra que a profundidade espiritual não começa necessariamente com grandes experiências, mas com pequenas disciplinas diárias. 5 minutos de verdadeira atenção a Deus podem mudar completamente a maneira como alguém vive sua fé. Imagine o impacto disso em uma vida. Imagine alguém que decide todos os dias parar por alguns minutos para reconhecer a presença de Deus, examinar o coração, agradecer pelas bênçãos recebidas, entregar suas preocupações ao Senhor e permanecer em silêncio diante dele. Com o tempo, algo começa a mudar. A mente se torna mais sensível. O coração se torna mais humilde. As decisões se tornam mais sábias e a fé se torna mais estável. Pequenos momentos de comunhão diária produzem transformações profundas ao longo do tempo. Talvez seja exatamente por isso que Wesley nunca ignorava esse hábito. Ele sabia que muitas pessoas tentam viver uma espiritualidade intensa apenas em momentos específicos, como cultos, conferências ou eventos religiosos. Esses momentos são importantes, mas não substituem a comunhão diária com Deus. A verdadeira vida espiritual é construída no cotidiano, nos pequenos momentos em que alguém decide voltar o coração para Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva agora nos comentários: eu vou começar meus 5 minutos com Deus. Esse pequeno compromisso pode se tornar o início de uma transformação espiritual profunda. Deixe também o seu like para que mais
pessoas possam receber essa mensagem. E se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua fé através de conteúdos que despertam a vida espiritual. E antes de terminar, vamos fazer uma oração simples, mas sincera. Senhor Deus, nós reconhecemos que muitas vezes nossa vida se torna corrida, cheia de preocupações, cheia de distrações e responsabilidades que ocupam nossa mente e nosso coração. Muitas vezes queremos ter uma vida espiritual mais profunda, mas não sabemos por onde começar. Hoje aprendemos que até mesmo alguns minutos dedicados sinceramente à Tua presença podem transformar nossa caminhada contigo. Por isso te pedimos, ajuda-nos a criar o hábito de voltar nosso coração para Ti todos os dias. Ensina-nos a parar, a silenciar nossa mente, a examinar nosso coração com humildade e a confiar em Tua direção. Que possamos aprender a viver conscientes da Tua presença, não apenas em momentos religiosos, mas em cada dia da nossa vida. Fortalece nossa fé, acalma nosso coração e guia nossos passos. Que esses pequenos momentos contigo se tornem sementes de uma vida espiritual mais profunda, mais sincera e mais cheia da Tua graça. Em nome de Jesus, amém.